Sabe aquela correria do dia a dia, em equipes de tecnologia, entregando uma funcionalidade atrás da outra, numa velocidade que parece não ter fim? Mas toda essa atividade está gerando algum resultado de verdade? A gente vai mergulhar hoje numa das discussões mais importantes no mundo de produtos, a diferença entre só construir coisas e criar valor de verdade. Aquele valor que dá para medir. Então, vamos começar com uma provocação. Pensa um pouco na sua equipe ou na sua empresa. O que gera mais festa no fim do mês? A lista de tarefas concluídas ou o impacto que aquele trabalho realmente causou para o negócio e para os clientes? A resposta para essa pergunta é a chave de tudo que a gente vai conversar aqui. Para começar, a gente precisa entender um problema que é super comum e que pega muitas, mas muitas empresas mesmo. É o que a gente pode chamar de armadilha da entrega. Essa armadilha tem um nome famoso lá fora, Build Trap, ou a armadilha da construção. É aquele momento em que a organização fica mas tão obcecada com a produção, com a velocidade, que a única coisa que importa é o quanto a gente fez, e não o que a gente conseguiu com isso. A esteira de produção está a 1000 por hora, só que ninguém para perguntar se o que está saindo dela realmente serve para alguma coisa. E o resultado final disso é péssimo. É o que chamam de ciclo da morte do produto. Pensa só, equipes inteiras trabalhando duro, virando noite, para construir coisas que, no fim das contas, ninguém usa. Isso não gera valor, não mexe em nenhum ponteiro do negócio e, o que é pior, joga no lixo tempo, dinheiro e, claro, a motivação de todo mundo. Tá, mas por que tantas empresas caem nessa armadilha? Muitas vezes, a raiz do problema está na forma como elas entendem, ou melhor, como elas entendem errado o tal do ágil. Vamos agora desmascarar alguns mitos. E o mais curioso é que a crítica mais forte vem de dentro, de um dos próprios criadores do Manifesto Ágil. O Dave Thomas disse com todas as letras que a palavra ágil foi tão distorcida que perdeu sentido. Virou só uma etiqueta, um termo de marketing que consultorias vendem, sabe? Perdeu completamente a essência. E isso nos leva para uma diferença que é fundamental entender. Uma coisa é fazer ágil, outra, bem diferente, é ser ágil. Fazer ágil é sobre seguir os rituais, usar as ferramentas, preencher o Kanban, é tratar o ágil como uma coisa que se implementa. Já ser ágil é uma qualidade, um jeito de ser. É ter a capacidade de responder rápido às mudanças, de colaborar e de focar nas pessoas e não só nos processos. Então, para a gente resumir, os grandes mitos que precisam cair por terra são: primeiro, essa ideia de que a agilidade é um produto de prateleira que se compra. Segundo, acreditar que, se a gente seguir o processo certinho, o resultado bom é garantido. E talvez o pior de todos é pensar que o trabalho da equipe é só baixar a cabeça e executar ordens, sem nunca perguntar o porquê. Ok, a gente já entendeu o problema e já viu os mitos que atrapalham. Mas então, qual é a solução? A saída é uma virada de chave, uma mudança de perspectiva para focar naquilo que realmente importa, o valor. A grande mudança de mentalidade é exatamente essa. Parar de medir o esforço, a correria, sabe, quantas funcionalidades entregamos, qual a nossa velocidade, e passar a medir o impacto. A gente resolveu o problema do cliente? A receita da empresa aumentou? Os usuários estão mais satisfeitos? É isso que importa no fim do dia. E essa mudança de saídas para resultados mexe com a estrutura toda. Aquela mentalidade de projeto, com começo, meio e fim, sai de cena e entra a mentalidade de produto. Sucesso não é mais entregar no prazo e no orçamento. Sucesso é atingir a meta de negócio. E as equipes? Em vez de serem montadas e desmontadas a cada projeto, elas se tornam donas de uma parte do produto a longo prazo. E o conhecimento que isso gera é valiosíssimo. Certo, tudo isso soa muito bem na teoria, mas como é que a gente coloca em prática? Bom, essa abordagem que foca em valor se sustenta em alguns pilares essenciais. Vamos dar uma olhada neles? O primeiro pilar é ter equipes com autonomia de verdade para achar as melhores soluções e não só para executar tarefas. O segundo é criar uma cultura de experimentação, onde a gente testa hipóteses para aprender o mais rápido possível. Terceiro é ter uma visão do fluxo de valor de ponta a ponta, desde a estratégia até o cliente usando aquilo que foi criado. E por último, entender que valor é uma troca. A gente resolve um problema do cliente e, como resultado, o negócio ganha. E uma ferramenta prática que ajuda nisso é o tal do Product Kata. Pensa nele como um ciclo que nunca para, um ciclo de aprendizado. Primeiro, a gente define para onde estamos indo. Depois, onde estamos agora. Terceiro, qual o próximo pequeno passo que a gente pode dar nessa direção. E quarto, vamos rodar no experimento para tentar chegar lá. E aí, o ciclo recomeça. É como se fosse um GPS para navegar na incerteza.
A teoria é ótima, né? Mas vamos ver como isso funciona no mundo real, porque a diferença entre quem acerta e quem erra nessa abordagem, ela é gigantesca. No mundo real, dá pra gente ver claramente dois tipos de empresa. De um lado, tem aquelas que são obcecados por valor, tipo a Amazon e a Netflix. Do outro lado, tem a que podemos chamar de empresa garçom, ou a fábrica de funcionalidades. É aquela que simplesmente anota os pedidos dos stakeholders e sai entregando, sem questionar nada. As empresas que vencem são obcecadas pelo problema do cliente. A Amazon tem até um lema para isso: trabalhar de trás para frente. Elas alinham cada passo com os objetivos de negócio e, mais importante, tomam decisões difíceis. Um exemplo clássico é a Netflix, que se desfez do projeto do Roku, mesmo ele sendo promissor. Por quê? Porque perceberam que fabricar hardware iria desviar o foco deles, que era ser a melhor plataforma de streaming do mundo. Às vezes, o mais importante é saber dizer não. Já as empresas garçom, bom, elas falham porque o gerente de produto vira um mero tirador de pedido. A equipe é medida pela velocidade, não pelo impacto. E isso, como a gente já viu, é a receita perfeita para o ciclo da morte do produto, queimando rios de dinheiro e funcionalidades que ninguém queria de verdade. Bom, estamos chegando na reta final. Para a gente fechar, vamos resumir os benefícios dessa mudança toda e também falar dos perigos de uma implementação mal feita. Porque sim, existem riscos no caminho. Quando essa abordagem funciona, os benefícios são enormes. A empresa cria uma cultura de aprendizado constante. O desperdício de tempo e dinheiro construindo a coisa errada diminui drasticamente. As equipes se sentem muito mais donas do produto, ficam mais engajadas e, o mais importante de tudo, cada centavo investido em tecnologia passa a ter uma conexão clara e direta com o sucesso do negócio. Mas fico alerta. Se não existir um ambiente seguro, onde errar faz parte do processo de aprender, ninguém vai se arriscar a experimentar. Se o foco for em métricas de vaidade, tipo número de cliques, a equipe vai otimizar para isso, mesmo que não gere valor real. E ignorar a saúde técnica do sistema é uma verdadeira bomba relógio. Ou seja, a implementação precisa ser muito cuidadosa e consciente. E assim a gente volta para a nossa pergunta do início, mas agora com muito mais bagagem. Pense na sua realidade, no seu dia a dia. As conversas giram em torno de quando isso fica pronto ou de qual problema a gente está resolvendo? A resposta para essa pergunta pode ser o primeiro passo para fugir da armadilha da entrega e começar de fato a construir o que realmente importa.